mais uma live. Hoje nós vamos continuar falando sobre a intenção. Para quem não assistiu ainda, aquela live está disponível no YouTube. Então, ali eu comecei falando um pouquinho sobre, principalmente indagando se as pessoas pensam sobre as suas intenções, né? Como que a gente se conecta com as coisas. Então, para quem não assistiu, eu acho que é bem interessante, depois dessa live aqui, voltar para aquela outra live e assistir aquele vídeo que está gravado, tá? Porque é, vai fazer mais sentido, às vezes, a pessoa que não assistiu a outra assistir esse também. Eu fiz uma enquete também essa semana para saber a seguinte questão: se você, né, presta atenção nas suas intenções. E o que me surpreendeu foi que deu um pouco empatado, né? Deu 53% das pessoas dizendo que não prestam atenção nas suas intenções e 47% dizendo que prestam atenção. Por que isso é importante? Por que a gente prestar atenção na intenção é importante? Tem muitas coisas ou muitos sintomas que acontecem com a gente justamente porque quando a gente está executando uma ação ou um trabalho ou executando algo, nós estamos com uma intenção negativa. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa ela não gosta do trabalho, ela não gosta do que faz, ela não gosta de estar com a família, ela não aceita o que está fazendo. E o que acontece? Por ela ter essa intenção, quando ela executa aquele trabalho, ou quando ela vai encontrar aquela pessoa, aquele familiar, ela começa a entrar em conflito. O cérebro dela já entra em incoerência. E o sistema nervoso já cria um estado de alerta. Então, aquela pessoa, ao executar aquele movimento da vida dela, com certeza vai ser mais tenso do que aquela pessoa que não está. Eu vou dar para vocês um caso, né? Teve uma pessoa que veio para mim, ele era funcionário público e eles trabalhavam em 3 pessoas no mesmo setor e ele começou a ter muita tendinite nos braços. E a gente fez a sessão, fomos conversando, né? Fomos vendo se tinha alguma coisa física que estava envolvida, né? Alguma tensão no cervical, no ombro e tal. E o que a gente percebeu foi exatamente isso, que a nível de pensamento, de intenção, ele queria muito estar num outro cargo, num outro concurso, só que ele não tinha tempo suficiente para estudar, porque a tarefa que ele executava no dia a dia dele era muito, sobrecarregava muito ele, tirava muito tempo. Então ele sentia muita raiva, né? A intenção dele era de contrariedade em relação ao que estava fazendo. Então, óbvio, o organismo dele entrava em tensão, a musculatura dele entrava em tensão e ele começou a ter uma tendinite. Dentro da medicina germânica, a gente observa muito o sentimento de impotência, né? A pessoa executando uma ação, gerando uma inflamação, às vezes muscular. Então, olha só a importância da intenção que nós temos no nosso dia a dia em relação a alguma coisa. E isso não significa só realizando, mas também até a intenção do nosso projeto de vida, né? O que será que eu quero para mim? Aonde eu quero chegar? O que eu quero conquistar? Ou o que eu quero fazer, né, da minha vida em relação ao meu trabalho, à minha família, aos meus relacionamentos, né? Quando uma pessoa faz algo de mal ou de ruim, o que eu quero fazer com aquilo? Eu quero alimentar mais com a raiva ou eu pretendo deixar aquilo de lado e passar? Então, a intenção, ela é o ponto inicial para você começar a iniciar as mudanças ou até mesmo para direcionar você para aquilo que você realmente quer. E algumas pessoas também me perguntaram ao longo dessa semana, fizeram algumas perguntas dizendo o seguinte: pô, mas eu tinha uma intenção positiva
eu desejava algo na minha vida, eu queria muito ter né, algo que eu intencionava muito, mas aquilo não se concretizou. Uma coisa que foi engraçada que quando eu fiz o curso com o Amit Goswami, né, é uma vivência com ele, são 4 dias de formação, um ativismo quântico, e fizeram a mesma pergunta para ele e eu lembro da seguinte resposta. Ele disse assim: quando você faz uma intenção, não significa uma ordem, né? E aquilo para mim na época soou meio complicado de entender, mas ao mesmo tempo fez muito sentido depois para mim, porque realmente não basta só a gente realmente ter um desejo positivo, né, daquilo que a gente realmente quer, que não necessariamente aquilo vai acontecer. E com o passar do tempo eu fui entendendo por que às vezes não acontece, né? Por que para algumas pessoas as coisas se realizam, elas acontecem, dão tudo certo, e outras não. E uma das coisas que me fez entender muito isso foi a terapia sistêmica. Por quê? Vamos pensar numa mulher, né, que nos relacionamentos de casal dela, ela sempre tem uma pessoa que a abandona, ou ela sempre se sente sozinha e abandonada. E essa mulher, ela tenta a todo custo, né, ter uma intenção positiva de que quer arranjar um homem bom para ela, um pai dos filhos, da família, e isso nunca acontece. Por que será que mesmo a pessoa tendo essa intenção, isso não dá certo? Uma das possibilidades são os emaranhamentos sistêmicos. Então, né, nesse caso, o que é interessante? O pai dela, olha só que interessante, o pai dessa pessoa, ele pode ter tido, por exemplo, um relacionamento lá atrás, onde ele teve que deixar uma namorada, deixar um relacionamento para se casar com a mãe. Então, olha que interessante. Quando acontece isso, alguns descendentes, né, os filhos, por exemplo, ou às vezes os netos, eles podem, inclusive, sofrer a mesma dor que aquela mulher que foi abandonada sofreu. É como se ela tivesse trazendo aquilo à tona para o sistema. Essa é uma possibilidade. Então, mesmo você tendo uma intenção positiva, se você tiver uma dificuldade no seu sistema familiar, ou se você tiver algum tipo de conflito, né, alguma crença que te impede de chegar nisso que você realmente deseja, aquilo realmente não vai acontecer. Porque o nosso cérebro, ele funciona aquilo que é coerente para ele. Então, se for coerente, ele vai bater e ir em cima. Se gerar alguma incoerência com alguma verdade, dificilmente aquilo vai acontecer. Pode até acontecer, mas é mais difícil. Então, uma solução plausível para uma questão como essa, de uma pessoa, né, que o pai traiu, que traiu não, que deixou uma mulher para se casar com outra, é ter o reconhecimento dessa pessoa, honrar o que aquela pessoa, né, aquele movimento que aconteceu na família. Então, existem algumas dificuldades que nós temos, que nós que impedem com que as nossas intenções elas realmente se idealizem, né, se concretizem. Mas é muito nítido para vocês, e fica aqui a dica, isso. Se você perceber que você sempre quer algo na vida, né? Eu quero melhorar meu emprego, eu quero ser mais seguro, se eu tenho uma intenção positiva e ela não acontece e sempre acontece alguma coisa que seja ao contrário ou que tenha um padrão, com certeza ou existe um conflito que você tem, né? Que o seu cérebro ele se modifica em relação a esse conflito, ou você tem um emaranhamento, ou você está dentro de uma dificuldade sistêmica familiar. Então aí tem que buscar tratamento, tem que buscar conhecimento, tem que se tratar mesmo, porque é dessa forma que você vai conseguir entender o que está bloqueando essa intenção de realmente estar ali concretizando ou idealizando no seu dia a dia. E mais uma coisa que eu queria
falar antes de terminar um pouquinho, essa live ela é um pouco mais curta, mas é porque eu queria mostrar justamente isso. Quais são as dificuldades que impedem com que a gente tenha uma intenção? Então, se você tiver algum conflito, ou se tiver alguma crença, ou se tiver algum emaranhamento, você com certeza, mesmo tendo uma intenção positiva, às vezes o seu cérebro, o seu inconsciente, seu subconsciente não vai entrar em coerência com essa informação. É para isso que você vai ter que ter um tratamento, né, para conseguir modificar a percepção ou a causa dessa dificuldade, para que a sua intenção realmente consiga se alinhar. Então, o fato de você só ter a intenção, ela realmente não é o 100% que vai idealizar aquilo que você realmente quer. Ela é um fator muito determinante. Eu vejo que muitas pessoas sentem dores, principalmente dores musculares, é o que eu mais pego aqui em clínica, em consultório, depressão e contrariedade, porque tem certas intenções que essas pessoas têm e que impedem ela de enxergar diferente, de deixar passar uma situação, né, uma perda, um problema familiar, ou e quando a gente não é de emaranhamento. Não, no caso, né, estão perguntando aqui, né, e quando não é com a gente, emaranhamento. Se está acontecendo com você, com certeza você está emaranhada, né? Não tem como não estar ligada de alguma forma, né? Para quem já fez workshop saúde consciente ou algum grupo de estudo meu, eu explico muito esse contexto da física quântica, né? Que é o emaranhamento. Então, assim, aquelas pessoas que nós convivemos, a nossa família, ou até mesmo pessoas que nós não convivemos, a gente tem uma certa ligação, isso a física quântica explica, e se isso está aparecendo para mim, se isso está acontecendo comigo, com certeza, de alguma forma, eu estou conectado ou ligado a essa situação. Tá, pessoal? Então, reflitam sobre as intenções, então pensem naquilo que pode estar impedindo a sua intenção de realmente se idealizar, né? Então, se você percebe que essa intenção não está funcionando, ela não está dando certo, tenta pensar em crença que possa te impedir. Então, vamos dar mais um exemplo antes de finalizar. Eu quero ser magra, né? Eu quero perder peso, né? Mas vamos pensar que para isso você tem que fazer uma dieta, por exemplo. E pode ser que a crença da sua família de felicidade ou sempre para comemorar algo as pessoas comiam. Então, imagina às vezes para o teu cérebro ficar sem comer, ele pode entrar em estresse, a pessoa fica ansiosa e não consegue ficar sem comer, porque às vezes a crença daquela família seja eu preciso comer para ser feliz. Eu estou dando só um exemplo, né? Não é só uma regra, existem várias possibilidades, mas essa é uma que pode impedir a sua intenção de perder peso, de emagrecer, de realmente acontecer. Então, esses fatores que impedem as intenções, eles devem ser trazidos para a consciência, né, para que você possa ressignificar, né, dar um novo sentido e realmente fazer essas intenções funcionarem. Tá certo? Um grande abraço e até uma próxima live.